Olá pessoal da Folha de Pernambuco, meu nome é Flávia Chiba e eu trabalho aqui no marketing da Ferreira Costa e vou dar umas dicas para vocês para aquela pessoa que quer montar o seu cantinho verde na sua casa. Bom, para quem quer montar um espaço verde na sua casa, o primeiro passo é você pensar na sua casa qual é o lugar que você tem disponível para isso. Então, se você tem uma varanda que é semi-aberta, ou se ela é completamente aberta, ou se você tem um jardinzinho, o que é que você tem, qual o espaço que você tem na sua casa. E aí você analisa o espaço que você tem, entende se ele entra a luz do sol, se ele entra um pouco de ar fresco, se ele passa o dia inteiro no sol ou não. E aí dali é que depois você vai escolher qual tipo de planta, dependendo dessa estrutura que você tem em casa. Qual é o tipo de planta que você pode escolher para colocar nesse espaço que você selecionou dentro da sua casa? Então, o tipo de planta, a espécie de planta que você vai escolher vai depender muito do lugar que você tem em casa. Então, se você tem um lugar que bate muita luz do sol, você precisa escolher uma plantinha que também seja adequada para receber essa luz do sol o dia inteiro. Algumas plantas, elas não aceitam a luz do sol o dia inteiro, então elas precisam também um pouco de sombra. Então, a planta que você vai escolher vai depender do lugar que você tem. Além disso, ela também vai depender do que você gosta. Flávia, eu posso ter qualquer espécie de planta dentro de casa? Bom, o segundo passo é você escolher que tipo de planta você vai colocar naquele espaço que você escolheu. Então, eu posso ter qualquer tipo de planta naquele espaço? Não. Então, você vai entender naquela estrutura que você tem, se aquela estrutura bate muito sol, se ela não bate muito sol. Então, você vai escolher a plantinha que seja adequada para isso. Algumas espécies de plantas, elas não aceitam sol o dia inteiro. Outras, elas precisam da sombra, né? Então, você vai escolher isso de acordo com o espaço que você tem. Além disso, vai também o seu gosto pessoal. Então, se você gosta mais de um jardim que tenha mais volume, você pode escolher uma samambaia. Se você quer uma coisinha mais delicada, você pode escolher uma orquídea. E, além disso, você também tem a opção de fazer uma horta dentro da sua casa. Então, você pode plantar algumas hortaliças e isso vai, além de dar um pouco de vida mais saudável para você, vai dar um charme a mais na sua varandinha ou naquele espaço que você escolheu. Existem alguns produtos específicos e objetos que eu tenho que ter em casa para manter o meu jardim saudável? Tá, vamos lá. Então, existem alguns produtos que são específicos. Quais são os acessórios que eu preciso ter em casa para montar o meu jardim depois que eu escolhi o local e depois que eu escolhi as plantinhas, tá? Então, o primeiro passo é você escolher o vaso adequado. Então, o seu vaso, você tem que observar se ele tem alguns furinhos para que a planta respire bem, né? E se o tamanho do vaso é adequado para o tipo de planta que você escolheu, tá? Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, você também precisa entender quais são as ferramentas que você vai precisar para poder cuidar da sua planta. Então, você tem uma tesoura de poda que sirva para uma planta que seja maior, mas também para plantinhas mais delicadas, para hortaliças, para tomates. Então, você pode ter uma tesoura que seja um pouquinho menor, que seja mais adequada, mas que seja adequada para isso, tá? E além disso, para quem tem jardim em casa, que mexe na terra, no chão, existem algumas ferramentas que são um pouco maiores, como um arado, como esse, por exemplo, que você vai usar para realmente mexer na terra, tá? Então, o primeiro passo é você escolher o vaso e as ferramentas. Além disso, outra coisa que é muito importante é como você vai nutrir sua plantinha, tá? Então, existem alguns adubos, alguns substratos que são específicos para isso. A orquídea, por exemplo, esse aqui é um específico para a orquídea, mas tem alguns que você pode simplesmente borrifar na sua plantinha para que ela tenha realmente a nutrição adequada para ela ter uma vida mais longa. Tá? E além disso, para quem tem, hoje em dia ninguém tem muito tempo disponível, né? Então, para quem não tem esse tempo disponível e vai sair de casa, vai passar o dia todo fora, o que é que você pode ter também que vai ser um recurso ideal para isso, né? Então, existem alguns regadores automáticos com timer. Então, existe o temporizador, que você também pode comprar ele à parte, né? Então, você vai deixar ele ligado, ele vai regar a planta com a quantidade ideal de água para sua plantinha e, além disso, ele vai desligar automaticamente. Então, para quem não tem tempo de cuidar da planta, realmente essa é a ferramenta ideal.